Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. E agora, para começarmos bem o nosso programa, nós vamos ouvir alguns louvores, em seguida vamos para o quadro F5 e após o quadro F5 nós temos uma mensagem internacional, uma mensagem do pastor Luiz Antony Lagata, ele que é o pastor presidente do Ministério Internacional Caleb nos Estados Unidos. O pastor esteve recentemente no Brasil para uma conferência onde ele foi o preletor de todos os dias e no domingo ele nos abençoou com uma mensagem. Então, louvor, depois o quadro F5 e logo em seguida a palavra do pastor Luiz Antony Lagata. Deus abençoe muito sua vida, que você seja edificado por este programa. Eu te vejo no final para os avisos finais. Encher esse lugar.
Medo, angústia, depressão. Esses são alguns sentimentos que nós estamos tendo, nós estamos vivendo nos dias atuais. O que um cristão, o que uma pessoa deve pensar a respeito disso? Qual é a posição de um crente? Qual é a posição nossa diante disso? E eu quero ter uma conversa com você a respeito disso. Eu quero conversar a respeito dessa situação que nós temos vivido, inclusive dentro da igreja. E eu quero discorrer com você 3 dicas, 3 pontos que a gente deve observar a respeito desse assunto tão importante para nós. Eu acho demais o jeito e a forma da criança ver o mundo. Eu acho demais como a criança ela nos cativa, como a criança ela nos ensina. E o que tem a ver a criança com esse tema, criança com o medo? Com certeza você já viu alguma criança fazer algo e aquela criança te ensinou muitas lições. E eu estava pensando nesse assunto quando Deus colocou no meu coração falar sobre o medo, falar sobre angústia, ansiedade, depressão, esses sentimentos que a gente vive. Eu fiquei me lembrando de quando eu era criança, situações em que eu tive medo, situações em que eu olhei e me senti assim, será que eu vou conseguir? Será que vai ser assim? E eu pude perceber que eu não tinha a mesma malícia que eu tenho hoje quando eu tinha naquela época. Os medos que eu tenho hoje não eram mais os medos que eu tinha quando eu era uma criança. As preocupações, as ansiedades, as angústias de algo não estar acontecendo, de algo estar acontecendo. E quando você é criança, por exemplo, nós estamos em um quintal. E esse quintal, ele tem algumas mudas de planta. E por mais pequeno que esse quintal seja, você quando é criança, você torna aquele quintal minúsculo. Você torna aquele quintal uma floresta. Você é o Indiana Jones, você explora aquela floresta e é muito legal, você não tem nenhuma malícia, você não acha aquele quintal minúsculo, você consegue imaginar situações. Uma criança, por exemplo, consegue fazer de uma caixa de sapato o carro mais veloz de todos. Ele não precisa ter nada, simplesmente uma caixa de sapato e ele consegue transformar aquela caixa de sapato em um brinquedo incrível. E um amigo meu, ele estava compartilhando comigo uma situação onde a sua filha tem por volta ali de 2 anos, ela está começando a falar agora. Ele passou por uma situação em que ele me contava algo e eles estiveram diante de uma porta. Eles estavam diante de uma porta, a maçaneta fica no meio da porta geralmente, e ele contando para mim, ele falava, a minha filha não alcançava aquela maçaneta. E quando nós estamos diante de uma situação dessa, claro que é uma situação difícil para a criança, mas para a gente é algo simples, a gente simplesmente abre a maçaneta. E ele estava vendo aquela criança e ele falava, caramba, ela não está desesperada, ela não está angustiada, ela não está com medo. Aquela porta fechada para ela não está se tornando um desespero na vida dela. E por quê? Ele chegou a essa conclusão me dizendo 3 coisas. O porquê daquela criança ela não ficar desesperada daquela situação. Imagina você num lugar fechado, onde você não consegue abrir a porta, onde você não consegue encontrar uma saída. Ele, imaginando aquela situação, vendo aquela situação, ele chegou a 3 conclusões. Primeiro, ele chegou à conclusão que a criança acreditava em 3 coisas e ela tinha confiança que aquele pai podia ajudá-la. Primeiro, ela acreditava, ela sabia, poxa, eu tenho um pai, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que está olhando por mim. O meu pai, o segundo ponto, o meu pai é grande, o meu pai, ele é um gigante, ele alcança aquela maçaneta, eu sei que ele pode abrir aquela porta. E o terceiro ponto, o meu pai me ama, ele abre as portas para mim.
Ele cuida de mim. Ele vai resolver essa situação para mim. Então aquela criança não entrou em desespero porque ela acreditava nessas três coisas. Por mais que ela pudesse fazer daquilo um momento difícil, ela acreditava nessas três coisas. Ela não tinha incredulidade nisso. Ela sabia que ela tinha um pai que podia resolver aquela situação porque ele era grande e um pai que amava ela. A única forma da gente conseguir vencer esses sentimentos, dessas frustrações, desses medos, dessas angústias, é através da fé. O que tem gerado muitos desses sentimentos em nós é a incredulidade. É claro que você vai me dizer, e eu concordo com você, existem questões físicas, hormonais, existem diversas situações que podem desencadear o medo, a angústia, a depressão, mas a maioria das vezes são essas questões, as questões emocionais, questão de falta de fé, incredulidade. Aquela criança, ela tinha fé que aquele pai, ela acreditava naquilo tudo que aquele pai podia fazer, ela tinha fé naquilo, ela tinha esperança naquilo. E com isso eu quero te dar três coisas para você vencer o medo, três dicas para você vencer o medo. A primeira delas, acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar que você tem um pai. Ter alguém que pode abrir a porta para você. Ter alguém que pode tirar você daquela situação. Tem gente que crê, tem gente que acredita que Deus existe, mas mesmo assim está passando por uma situação dessa. Por isso você precisa acreditar numa segunda coisa, acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, acreditar que Ele é poderoso para te tirar daquela situação, que Ele consegue abrir as portas que precisam ser abertas na sua vida, que Ele pode te curar, que Ele pode te tirar dessa situação que você está vivendo. Você precisa acreditar que Ele é o Todo-Poderoso. Você precisa acreditar que Ele pode sim resolver o seu problema, que Ele pode sim resolver a sua situação. Mas mesmo assim, mesmo acreditando nessas duas coisas, nós só vamos vencer se cremos que esse Deus que existe, que esse Deus que é o Todo-Poderoso, nós só vamos conseguir se nós sabemos que Ele nos ama e que Ele é o nosso Pai. Saber que Ele nos ama e que Ele é o nosso Pai. Sabendo dessas três coisas, que Deus existe, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos ama e que Ele é o nosso Pai. Meu irmão, quando nós cremos nisso, quando estamos diante das situações difíceis, quando estamos diante de portas fechadas, quando nós temos essa confiança que Deus é tudo isso para nós, nós cremos que Ele pode abrir, sim, todas as portas. E, meu irmão, se você está diante de alguma porta fechada e você crê nesses três pontos, saiba que também Deus não abre a porta porque Ele sabe o que tem atrás daquela porta. Então, mesmo que Deus não abra alguma porta para você, é porque Ele sabe o que está atrás daquela porta. E se Deus não abre alguma porta, é porque Ele sabe que aquela outra porta é o melhor caminho para você. Então, quando você acredita nessas três coisas, quando você confia nessas três coisas, podem vir os medos, as angústias, as depressões, os sentimentos negativos, você vai conseguir sair vitorioso. Eu quero que uma coisa fique gravada no seu coração. Como a gente estava falando a respeito das portas, se Deus não abre, Ele sabe o que está lá, Ele sabe o que tem ali, Ele sabe que aquilo não é bom para você, Ele vai abrir a outra porta. E você está diante dessa situação, creia que se Deus não abre uma porta, Ele é amor. E se Deus abre a porta, Ele continua sendo amor. Não duvide desse amor de Deus. E um versículo para englobar tudo isso que a gente está conversando hoje. Um versículo para concluir tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Lucas 12:32 diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino
a vocês. Eu vou ler de novo esse versículo porque ele é maravilhoso. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. E a gente consegue dividir esse versículo em 3 partes-chave de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Primeiro, ele agrega tudo isso que a gente está conversando aqui. Hoje você vai se livrar do medo, hoje você vai se livrar da angústia, da depressão, desse sentimento negativo que você está vivendo. Ele começa com essa frase, não tenha medo. Ele já deixa para você isso claro, não tenha medo, não ande ansioso, não ande angustiado, não fique triste, não. Segundo, por que ele diz isso? Por que ele diz não tenha medo? Ele continua dizendo pequeno rebanho. O que remete a você um pequeno rebanho? Quando eu li isso, para mim, pequeno rebanho remete a um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele está dizendo, ovelhas, eu estou cuidando de você. Vocês não estão sozinhos. Como Davi cuidava das ovelhas, Deus está cuidando de nós. Pequeno rebanho, não fique com medo. Eu estou aqui, eu sou um pastor, eu cuido do meu rebanho. E ele continua, o nosso Pai, pois foi do agrado do seu Pai, do vosso Pai. Eu criei você à minha imagem e semelhança. Eu sou um pai para você. Eu criei você para ser meu imitador. Mas, meu irmão, ele não termina aí. O que diz no final? Eu vou dar o reino para vocês. Além de tudo isso, ele também é rei. Meu irmão, preste atenção nisso. Preste atenção nesse verso. Não tenham medo. Não ande ansioso. Não ande depressivo, não ande angustiado. Por quê? Porque eu sou um pastor, eu cuido do meu rebanho, eu cuido das minhas ovelhas. E se isso não for suficiente para você, ele também é pai. Ele também é pai, ele cuida de você, ele te ama. E se ainda não for suficiente para você, ele termina dizendo, eu também sou rei. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei de tudo. O que a gente pode temer? O que a gente pode continuar a sofrer esses sentimentos negativos em nossa vida? Como? Sabendo de tudo isso agora, como a gente pode continuar a temer, a ter insegurança, a ter esses problemas negativos na nossa vida? Você precisa crer em 3 coisas. Você precisa acreditar em 3 coisas muito importantes para você vencer esses obstáculos na sua vida. A primeira, seu Pai existe. A segunda, Ele é poderoso. E a terceira, Ele alcança as maçanetas para você. E para concluir, eu quero dizer que Ele é apaixonado por você. E que com essas palavras você consiga hoje vencer os medos. Vencer esses sentimentos negativos que possam estar dentro do seu coração, te fazendo retrair, te fazendo não alcançar coisas grandes. Você se sente inseguro, você se sente não capaz. Saiba que você tem um Pai que te ama, cuida de você e está apaixonado por você, te esperando de braços abertos para abrir as maçanetas para você. Eu sou Lucas Rinaldi. Este foi mais um quadro F5, onde a gente conversou hoje a respeito sobre o medo. Eu te espero na semana que vem para a gente conversar sobre o outro assunto e falar aquilo que a palavra de Deus tem para falar para a gente. Eu te espero, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. I rarely watch a movie on TV. Eu raramente assisto televisão. 3 months ago, I saw the title, When God is Silent. 3 meses atrás eu vi um filme com o seguinte título: Quando Deus está em silêncio. I said, what kind of movie is this? Que tipo de filme é esse? Eu disse. I said, I have to watch Eu this. tenho que assistir esse filme. Um título interessante. And as soon as I began to watch the movie, E assim que comecei a assistir esse filme, I said, that's the title of my sermon. eu falei: esse será o título do meu sermão no Brasil.
long before Western Europe and the United States was sending missionaries all over the world, Antes dos Estados Unidos e a Europa lançar missionários ao redor do mundo, countries like Portugal, Spain, and Italy were sending Catholic missionaries. países como Portugal, Espanha e Itália estavam enviando missionários católicos para o mundo. And in the mid 1500s, E durante a metade do século 1500, the Portuguese church a igreja portuguesa sent missionaries enviou missionários to the country of Japan. para o Japão, When God is silent, quando Deus está em silêncio. Portuguese missionaries, Missionários portugueses. Brazil, Brasil colonized by Portugal. foi colonizado pelos portugueses. More than 500 years later, I come to preach to you. 500 anos depois, eu venho e estou aqui pregando para vós. What does this movie have anything to do with all of you tonight? Qual a relação desse filme que eu assisti com vocês hoje à noite? Unfortunately, for many years, Tristemente falando, por muitos anos, Europe was known a Europa era conhecida not only for its missions, não somente por causa dos missionários das missões que faziam, but for its colonization. mas também porque eles eram países colonizadores. And in the mid 1500s, E no meio dos séculos 1500, all of the European powers o poder da Europa, todos os poderes da Europa, were fighting for different pieces of China. os países estavam lutando por partes da China. Portugal Portugal sent missionaries to Japan. enviou missionários ao Japão por causa da Ásia. And 2 or 3 of the priests that they sent E os 3 ou 4 missionários que eles enviaram, were very, very, very effective for the kingdom of God. eles foram muito efetivos para o reino de Deus no Japão. Thousands of Japanese gave their heart to the Lord because of the preaching of these priests. Milhares de japoneses entregaram seu coração a Deus por causa da pregação desses missionários enviados para o Japão. Most people in the Protestant church don't even know that a large percentage of the world was evangelized by Catholic priests. Muita gente no mundo não sabe que a maioria, na época de 1500, eram evangelizados pela Igreja Católica, os missionários enviados pela Igreja Católica. But unfortunately, the Catholic priests were often associated with the country that wanted to colonize the New World. Mas tristemente falando, a associação era de que o missionário enviado pela Igreja Católica era associado também com o país da onde ele vinha. One of the great mistakes of the American missionaries Dos grandes erros dos missionários americanos is that they not only went to countries to preach the gospel, é que eles não somente foram pregar o evangelho para esses países, but they tried to impose the culture of America Mas eles on the tent- people that they converted. eles tentaram trazer a cultura americana para os países que eles levaram esses missionários. The European countries, Os países europeus, they didn't want to impose the culture. eles não tentaram fazer isso, impor a cultura They deles. wanted to control and take over the country. Eles queriam controlar o país e tomar conta do país, tomar o poder. 1,500 years. 1500 anos. Said that incorrectly. In the mid 1500s, No meio do século 1500, Portuguese missionary priest Portu- went to Japan. os portugueses missionários enviados pela Igreja Católica, que eram padres, foram enviados ao Japão. And the church was flourishing. E a igreja cresceu no Japão. And then one day, Então, um dia, the leadership of Japan a liderança do Japão decided decidiu: we need to kill this religion called Christianity. nós precisamos matar essa religião chamada cristianismo. Because if we do not do that, Porque se nós não fizermos isso, the country of o Portugal país chamado Portugal is going to come in and take over our country. vai entrar no nosso país e tomar conta do Japão. Very similar to what England and Holland and France was doing in China. Similarmente aconteceu com a Inglaterra, com a Holanda, com a Itália em relação à China. What Spain was doing in the Philippines. O que a Espanha estava tentando fazer nas Filipinas. And so the church Então a igreja agora began to be persecuted. começou a ser perseguida. Thousands were killed. Milhares de pessoas foram mortas. Hundreds were put on crosses Centenas foram expostas em cruzes and had hot boiling water
poured on top of their bodies. E eram mortos ou assassinados com água quente, fervendo, jogados sobre os seus corpos. Because they had become Christians. Porque eles se tornaram cristãos. The leadership of the church went back to Portugal for a while. A liderança da igreja voltou para Portugal, do Japão. And then some of the missionaries came back. E alguns desses missionários que estavam lá também retornaram para Portugal. The church had no leadership. A igreja então perdeu a sua liderança no Japão. Yet it still maintained its faith. Mas ainda assim, a fé foi mantida. And very interesting, O que é interessante, the only way the Japanese knew if another Japanese was a Christian a única forma do governo japonês saber se um outro japonês era cristão is that they would wait for them to make the sign of the cross. é esperar para ver se eles faziam o sinal da cruz. Then they knew that they were fellow Christians. Aí eles iam saber, esse é outro cristão igual a mim. And when these young missionaries went back to Portugal, E quando esses jovens missionários voltaram para Portugal, they were crying out to God, eles estavam chorando na presença de Deus. help our people, Ajude o nosso povo. protect our people. Proteja o nosso povo. They are suffering Eles incredibly. estão sofrendo incrivelmente. And nothing happened. Mas nada aconteceu. And the one priest said, E um pregador disse, um padre disse, why, God, por que é que Deus, are you silent? por que é Deus que tu estás em silêncio? Why, God, Por que é Deus are you silent? que tu estás em silêncio? Many people today say the same thing. Muitas pessoas no dia de hoje estão dizendo a mesma coisa. Why, God, Por que Deus are you not answering my prayer? não está respondendo às minhas orações? Why, God, Por que Deus do you let the unrighteous prosper? você deixa o injusto prosperar? Why, God, Por que Deus do Christians suffer? os cristãos sofrem And God is silent. e Deus está em silêncio? Why Por quê? did the great theologian Dietrich Bonhoeffer of Germany, O grande teólogo Dietrich Bonhoeffer, alemão, why did he die at the hands por of the que ele Nazis? morreu na mão dos nazistas, esse teólogo? He rose his voice against the Nazis regime. Ele levantou a sua voz contra o regime nazista na época. And just before the Allies came and liberated Germany, E antes dos aliados entrarem e liberar a Alemanha, the Nazis killed him. os nazistas o mataram. Why? Por quê? Why was God silent? Por que aconteceu isso? Porque Deus está em silêncio. Why did a young man by the name of Watchman Nee Porque um homem jovem chamado Watchman Nee give his heart to the Lord and was mentored by this powerful English female missionary? Mentored, was taught, Porque ele entregou o seu coração a Deus, ele era jovem e recebia os ensinamentos de uma organização na Inglaterra. Why did he, in the early 1900s, create an evangelical organization that spread the gospel all through China? Por que ele criou uma organização evangélica no século 1900 e distribuiu essa informação na China? And then in the 1940s, Em 1940, the communists took over the country. os comunistas vieram e tomaram poder da China. And when he was about 40 years old, E agora, quando ele estava com 40 anos de idade, he was put into a prison. ele foi jogado numa prisão, Watchman Nee, And he stayed in the prison for the rest of his life e viveu nessa prisão, morreu nessa prisão o until resto he da sua died. vida, até que morreu. Until he died. Até que morreu. Why did thousands of Christian Chinese Porque milhares de cristãos chineses die at the hands morreu na mão of the Chinese communists? do governo comunista chinês? Why were mothers killed in the front of their children, crying for them to be saved? Por que as mães foram mortas, assassinadas pelo governo chinês na frente de seus filhos, os seus bebês? Why was God silent? Por que Deus estava em silêncio nesse momento? Qual era a razão? Why were thousands of priests and bishops and nuns killed at the hands of the communists in Russia? Por que aconteceu a morte de milhares de pastores, nuns, freiras na mão do governo comunista da Rússia? Why was Porque God Deus silent? estava em silêncio. One of the books of the Bible Um dos livros da Bíblia talks about Job. fala a respeito de Jó.
For the first time in 40 years of my ministry, Pela primeira vez em 40 anos do meu ministério, God revealed to me a principle Deus revelou para mim um princípio while I was teaching the leaders in the conference yesterday. quando eu estava ensinando aos líderes na conferência de ontem. There is a difference between many of the stories in the Bible and the message of those stories. Existe uma diferença enorme entre as histórias que você lê na Bíblia e a mensagem dessas mesmas histórias que você está All of lendo. us have preached from the stories, Nós, na maioria das vezes, pregamos nas histórias da Bíblia, but few of us mas alguns de nós have understood the message. compreendeu a mensagem da história. My challenge to those leaders O yesterday, meu desafio para os líderes de ontem, my challenge to the leaders tomorrow and Tuesday, o meu desafio para os líderes de amanhã e depois de amanhã, is that terça-feira, they must study the Word of God, é de que eles venham estudar a palavra de Deus, not being ashamed, não tendo vergonha, so they can correctly divide the word of truth. mas que eles possam corretamente dividir a palavra da They need to verdade. know the difference between the message Eles têm que saber a diferença entre a mensagem dessas histórias and the story. e a história. We all know the story of Job, Nós conhecemos a história de Jó. and we all say Job was such a patient man. E nós dizemos, Jó era um homem paciente. That's a lie. Isso é uma mentira. He was not a patient man. Ele não era um homem He was very paciente. impatient. Ele era um homem muito And he was very impaciente. angry. E ele é um homem com And muita he was ira. very confused. E era um homem confuso. He had his godly men around him Eles tinham os homens chamados homens de Deus ao seu redor, that thought they spoke on behalf of God. que achavam que estavam falando por Deus junto a Jó. That's the story. Essa é a história. That's not the message. Mas essa não é a mensagem. Why Porque é is God silent? que Deus está em silêncio. The message A mensagem, as opposed to the story. em vez da história. Thousands upon thousands of Japanese Christians Milhares e milhares de cristãos japoneses are murdered, foram mortos, while Christians around the earth enquanto os cristãos ao redor do mundo lived in peace. viviam em paz. Why? Por quê? Thousands and thousands of Milhares Chinese e Christians milhares de cristãos chineses killed while we in mortos. America in the 1940s and 50s assassinados enquanto nós nos Estados Unidos em 1940, 1950 lived in luxury. vivíamos em luxúria. Why are there so many passages of scripture that encourage us as Christians Por que é que existem tantas passagens nas escrituras que nos encorajam como to take hope cristãos in our persecution para que nós venhamos a aceitar a perseguição que virá sobre nós and not to lose faith? e não perder a fé? Why do some people die Por because que of algumas disease pessoas morrem por causa de enfermidades and because of war, e por causa de guerras, while others live into their 80s? enquanto outros vivem a sua velhice a 80 anos de idade e mais? Why did my father's brother Por que que o irmão do meu pai smoke 3 packs of cigarettes a day, fumava 3 maços de cigarros por dia, drink a fifth of whiskey every day for 40 years? bebia metade de uma garrafa de uísque por 40 anos todos os dias? Why did he live until 85? Por que que ele viveu até os 85 anos de idade? And my sister, E a minha irmã, who was one of the holiest women God ever created, uma das mulheres mais santas que Deus já criou na face da terra, who served the Lord with all of her que heart from the serviu o time she Senhor was de a todo o seu teenager. coração desde que ela era jovem. Why did she Por die que from que ela leukemia morreu de leucemia at 52? a 52 anos de idade? Leucemia com 52 anos de idade. Why did I live Por que que eu estou vivendo and she died? e ela morreu? When she was first diagnosed with leukemia, Quando ela foi diagnosticada com leucemia, her and her husband were teachers at a large Bible school in the United States. ela e o seu marido eram professores numa escola universitária nos Estados Unidos
teológica. And hundreds of her former students came E muitos dos seus estudantes vieram para visitá-la, and prayed for her. orar por ela. She attended a church Ela ia para a igreja that had a big sign in the front of the pulpit. que tinha uma placa na frente da igreja muito grande no púlpito. Her husband was the associate pastor. O marido dela era um pastor associado, era um And it said, vice-pastor. expect your miracle. E a passagem dizia: espere pelo seu milagre. And when everybody went home, E quando todo mundo ia embora, I went to visit her. eu fui visitá-la. She said, why did it take you so long to come and see me after you knew I had leukemia? E ela me perguntou: por que demorou tanto para você vir me visitar, sabendo que eu tenho leucemia? Because the Spirit of God told me to wait until everybody else went home. E eu disse a ela: porque o Espírito de Deus pediu que eu esperasse até que todo mundo fosse embora. We were alone at her kitchen table. E agora nós estamos aqui sozinhos na sua cozinha. And she asked me this question. E ela me perguntou essa questão: Why am I dying from leukemia? por que é que eu estou morrendo de leucemia? And I said, E eu disse para ela: why not? por que não? Time Tempo and chance e sorte. happens to all of us. Tempo e sorte acontece a todos nós. Our father and our mother have prayed for thousands of people as pastors of their church. Os nossos pais, os pais deles no caso, oraram por centenas de pessoas na igreja que eles pastoreavam. And 98% of them died from their diseases. 98% dessas pessoas morreram de enfermidade. Why are you and I any different? Qual é a razão de você e eu sermos diferentes? And for the first time in our adult life, E pela primeira vez na nossa vida adulta, my sister got angry with me. a minha irmã ficou muito irada She comigo. never said a word, Ela nunca me disse nada, but the veins in her neck mas as veias aqui no pescoço dela were coming out. estavam pulando. She daí. was so angry. Ela estava tão irada comigo que eu falei isso. For 20 minutes, Por 20 minutos, we never said a word. nós não falamos nada, só olhamos um para o outro. And then she said to me, E aí ela disse para mim: what do you mean? What do you mean? Yeah. O que você quer dizer com isso? What do you mean, why not O me? que você quer dizer com por que não eu? And I said to her, E eu disse para ela: as sons and daughter of the holy living God Almighty, como os filhos do Santo Deus Altíssimo, and as servants, you and I, como of servos the de Lord God Deus, Almighty, servos do Deus Altíssimo, it's not important how long we live. não é importante o tanto que vivemos. It is important how we live. O importante é como vivemos. And what do we do E o que while fazemos we are alive? enquanto estamos vivos. You know what happened? Sabe o que aconteceu? For the next 3 years, Nos próximos 3 anos, my sister sat at the front a minha irmã sentava no banco da frente of this large church, dessa enorme igreja and every Sunday, e todos os domingos people came to pray for as her. pessoas vinham orar por ela. And when they were E finished, quando elas terminavam a oração, she ministered to them ela orava por eles 3 years, por 3 anos. until the week before she died. Até a semana antes dela morrer, She ministered to others ela orava pelos outros and glorified the God that she e served, glorificava o Deus que ela servia, even in sickness. ainda que ela estivesse enferma. Why was God silent? Por que Deus estava em silêncio? Because He is God and He answers to no one. Porque Ele é Deus e Ele não dá conta a ninguém. And we will never know the mind or the thoughts of God. E nós nunca conheceremos a mente e os pensamentos de Deus. We only have a Nós responsibility temos somente a responsabilidade to hold on to our faith de ter uma grande fé until we meet Him face to até que face. nós venhamos a encontrá-lo face a face. All of the apostles made it very clear
that sometimes in life we will be persecuted for the sake of the cross. Todos os apóstolos nos mostram na mensagem que algumas vezes seremos perseguidos por causa da mensagem da cruz. Sometimes in life we will Algumas have vezes bad na luck, vida teremos uma sorte ruim. and it has nothing to do with Não tem God, nada a ver com Deus isso. nothing to do with the church. Não tem nada a ver com a igreja isso. It has to do with Tem a time ver com o tempo and chance. e a sorte do momento. Because the race always doesn't go to the quickest person. Porque a corrida, quem ganha a corrida não é às vezes o mais rápido. And the battle doesn't always go to the strong. E a batalha a batalha não é todas as vezes vencida pelo mais forte. Time and chance happens to us all. Tempo e sorte acontece para todos nós. But as long as we have life, Mas enquanto tivermos vida, for those of us who believe that Jesus Christ para is nós the que Son of cremos the que living Jesus God, Cristo é o Filho do Deus vivo, for those of us that have been para called nós into que the body fomos of Christ, chamados para o corpo de Cristo, we must proclaim nós devemos His greatness. proclamar a sua grandeza, We must serve Him for His devemos honor servi-lo por a sua honra and His glory e a sua glória in good times nos bons tempos and bad e times. nos maus tempos. How many of you know how the 12 apostles, Quantos de vocês sabem que os 12 apóstolos, the exception of Judas Iscariot, who committed suicide, com exceção a Judas Iscariote, que cometeu suicídio, how many of you know what happened to them in their lives? quantos de vocês sabem o que aconteceu com eles na vida deles? How many of you know Quantos de vocês sabem that they all traveled in beautiful planes? que todos eles voavam em aviões maravilhosos? They had big cars. Tinham carros muito ricos. They had beautiful homes. Eles tinham casas, mansões maravilhosas. And they all had a boat. E todos eles tinham um grande barco. How many of you know that? Quantos de vocês sabem dessa informação? Oh, you don't know that, huh? Vocês não sabem disso, né? You know why you don't know that? Sabe por que vocês não sabem disso? Because that's not true. Porque não é verdade. These 12 men, Esses 12 homens, not Judas, tirando Judas, Matthias takes his place, Matias toma o lugar dele, all died todos eles morreram for the cross. pela cruz. Two prophets of the Old Testament. 2 profetas no Velho Testamento, Isaiah lives first, Isaías and then Jeremiah. e Jeremias. Isaiah lives in the courts of the king, Isaías vivia no átrio do rei, no palácio do rei. and he lives a good life. Vivia uma vida maravilhosa. He's respected, Ele era respeitado, suffers very little pain, sofria muito pouco problema. no problems. Não tinha problemas. Maybe Talvez, at the last part of his life, na segunda ou na última parte da sua vida, the king who hated him o rei que odiava Isaías cut him with the saw. cortou a ele ao meio com uma espada. Maybe. Talvez, a gente não Nobody sabe. knows that absolute. Ninguém conhece o absoluto But he lives a desse good fato. life. Mas viveu uma vida boa. God uses him to prophesy to the nation of Israel, Deus o usou para ser um profeta à nação de Israel. and God uses him to speak of the future King of Kings who's coming, Jesus Christ. E Deus usou a Isaías para falar do futuro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é And Jesus that he would be Cristo. born of a virgin. E que seria nascido de uma virgem. And Isaiah is respected throughout the Isaías church era respeitado today. por toda a igreja e até hoje. After Isaiah comes Jeremiah. Depois de Isaías vem Jeremias. You know why they called him the weeping prophet? Sabe por que chamam ele do profeta chorão? Because he complained and Porque complained ele and complained reclamava, and complained. reclamava e reclamava e reclamava. He suffered Ele sofria for his prophecies. por causa das suas profecias. He was beaten. Ele foi abatido, He was thrown into a pit. foi jogado num poço. He was hated by all the other prophets Era odiado por todos os outros profetas. because he said to them that Jerusalem would be conquered by the Babylonians. Porque ele disse para eles, profetizou para eles que Jerusalém seria conquistado por a Babilônia. He only did what God told him to do. E ele fez somente o que Deus mandou ele fazer. He only said what God said to E só say. disse o que Deus mandou ele dizer. And he suffered greatly. E sofreu grandemente.
Isaiah lives a good life. Isaías vive uma vida boa. Jeremiah suffers. Jeremias sofria. 12 of the apostles 12 dos apóstolos suffered in their death. sofreram na sua morte. Knives Com facas sendo jogadas neles. on a cross, Na cruz. upside down, De ponta cabeça. hanging, Degolados. the sword. Com espada. Why does the brother of John Por que o irmão de João die with the edge of the sword? morreu com a espada? Because he corrected Herod Porque ele corrigiu a Herodes as Herod violated the law of God. quando Herodes estava violando a lei de Deus. Why Por was quê? God silent? Deus estava em silêncio nesse momento. My beloved friends, Meu irmão e minha irmã, meu amado irmão e irmã. sometimes God will be silent in your Algumas life. vezes Deus estará em silêncio. Sometimes you will not understand why your prayers are not answered. Algumas vezes você não irá entender porque Deus não responde às suas orações. Most of the time we will never understand why God allows what he does. A maioria das vezes nós nunca iremos compreender porque Deus faz o que Ele faz. But he's still God. Mas Ele continua sendo Deus. I'm going to close with this. Eu vou terminar com o seguinte. And I'm sure most of you have never heard something that I'm going to say to you now. Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez não escutaram o que eu tenho a te falar nesse momento. I encourage you Eu tonight encorajo a vós hoje. that when you think God is Quando silent, você achar que Deus está em silêncio, he is still on his throne Ele continua sentado ao seu trono. and he controls the world. E Ele controla o mundo. In my opinion, Na minha opinião, Christ should come today. Jesus Cristo devia vir hoje, The agora. world is sick. O mundo está doente, It is godless. está sem Deus. It gives no honor to God. Não dá honra a Deus. Men and women live for their own pleasure. Homens e mulheres vivem para o seu próprio prazer. Come, Lord Jesus. Venha, Jesus, Maranata. 6,000 years. 6.000 anos. Why are you still waiting? Por que é que o Senhor ainda não veio? Do you know why? Sabe por quê? 1,000 years is like one day in the sight of God. 1000 anos é como um dia na presença de Deus. God says to me, Deus diz para mim, what's your rush? qual é o teu problema? It's only 6 days. São só 6 dias. Take your time. Se tranquiliza. He's still on his throne. Ele continua no trono. And regardless of your circumstances, Independente da sua circunstância. regardless of your circumstances, Independente da sua circunstância. serve the Lord with all your heart, soul, strength, and mind. Sirva o Senhor de todo teu coração, tua alma, teu corpo e tua mente. Regardless of what everybody else is doing. Independente de que as outras pessoas estiverem fazendo. It's been a while since I came to Brazil. Faz um tempo que eu não venho ao Brasil. I got a different set of eyes today. Meus olhos mudaram um pouco. When I first came to Quando eu Brazil, vim ao Brasil a primeira vez, I sat in a little cafe eu sentei num café pequeno and I watched everybody walk by. e eu vi o povo subir e I descer a watched how they rua. interacted with Eu each via other. como eles se interagiam um com o I outro. fell in love with the Eu Brazilians. amei os brasileiros. Today I watched them Hoje eu vejo eles and I see all the sins that are in America. e eu vejo os mesmos pecados aqui que estão nos Estados Unidos. Why is God silent? Porque é que Deus está em silêncio. His choice. É a escolha dele. Until he chooses to come again, Até que ele escolha voltar de novo. you be faithful Você seja fiel. and live every day you can E viva todos os dias to the best of your o ability. melhor das suas habilidades. Because every day Porque todos os is dias a gift from God. é um dom dado por Deus para você. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos tendo ali na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, o curso de aperfeiçoamento de obreiro. O curso que se estenderá até o final de novembro. Então, toda segunda-feira até o final de novembro, nós vamos ter o curso ali na nossa igreja sede. Também terças-feiras nós temos o culto de oração, também às 19h30. Às quartas-feiras nós temos, a partir das 15 horas, o nosso culto de oração, o culto da tarde. Às 15 horas nós temos o culto de adoração a Deus a partir das 20 horas. Nos sábados nós sempre temos algum culto, seja o culto dos jovens, o culto de louvor, o culto das crianças e no último sábado do mês o culto da Santa Ceia, todos a partir das 19h30. Domingo
dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários, um às 9 da manhã e o outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa igreja aqui em qualquer um desses horários. Venha nos fazer uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma dúvida até sobre a Bíblia, você pode ligar aqui para a nossa secretaria de segunda a sexta-feira em horário comercial. Anote o nosso telefone. 0 operadora 13 3232 4337. E além desse telefone da secretaria, nós temos o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O telefone é o 0 operadora 13 também, 3224 1383. Na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e todo final de culto a nossa livraria também está aberta. Lá você vai encontrar diversos títulos, diversos materiais para os seus estudos, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi você encontra ali na nossa livraria. Também palestras, CDs antigos dos nossos seminários, dos nossos cursos, você pode adquirir ali na nossa livraria. Inclusive esse programa você também pode solicitar ali em nossa livraria. Nós também temos a nossa rádio online que você pode acessar no nosso site a partir das 8 da manhã. Basta você entrar no nosso site, que é o www.iepaz.org.br. De segunda a sábado, a partir das 8 da manhã até as 9, nós estaremos ao vivo trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Basta você entrar na Play Store, digitar IEPAZ ou Igreja Angélica da Paz e você terá o aplicativo aí no seu celular. Então, utilize também essas ferramentas que a igreja tem disponibilizado aos irmãos além da TV. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus tenha falado muito ao seu coração através de todas as ministrações que aqui foram feitas. Eu te espero aqui na nossa igreja para fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.